Então, pessoal, na lista 2.2, nós temos esse exercício de número 4, onde ele pede para determinar, caso existam, os valores máximo e mínimo da função f em A. Na alternativa A, o conjunto A é o R2 todo, né? É o domínio dessa função. Tá? É o domínio máximo de definição dessa função. Então, nesse domínio, nós vamos determinar os valores máximos e mínimo, né? Ou caso existam, tá? E também determinar os pontos em que estes valores são atingidos. O que nós temos que fazer? Primeiro, lembrando o que é o valor máximo ou mínimo da função. Quando que f de x0, y0 é valor máximo da função f em A. Se para todo par de elementos pertencente a A função aplicada em qualquer elemento do conjunto A vai ser menor ou igual que f de x0, y0. Analogamente, para valores, em vez de máximo, colocar mínimo aqui. Então, quando é que f de x0 é valor mínimo de f em A? Se para todo x, y pertencente a A, f de x, y é maior ou igual que f de x0, y0. Graficamente, o que significa isso? Vou colocar aqui, ó, os eixos. Nós temos o eixo z, o eixo x e o eixo y da função. Vamos supor que f admita um valor máximo. Então, você tem aqui um f de x0, y0. Significa que o gráfico dessa função, pode ter o seguinte comportamento. Ela pode vir aqui, a superfície, e aqui eu tenho o valor máximo. Pegar o plano paralelo ao plano x, y passando aqui nesse ponto, né? Você vai ter um plano aqui, a tua superfície, o gráfico da tua função, ele vai estar todo abaixo desse plano, né? Não ultrapassa, não tem nenhuma imagem acima desse plano. Podemos fazer uma análise parecida para valores mínimos da função também. Então, retornando lá para o nosso exercício, ainda não temos nenhum resultado até então para determinar o máximo e mínimo. Nós vamos fazer isso utilizando o que aprendemos em termos de curvas de nível. Então, qual é o nível máximo da função ou qual é o nível mínimo da função, caso existam, né? Vamos pegar a função. Então, vou pegar a função x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais 3 igual a c. Esse c é o elemento da imagem da função. Então, você tem uma equação aqui. O que essa equação ela representa? Quem é a solução dessa equação? Então, vamos arrumar por uma equação, para obter uma equação mais conhecida, né? Arrumando assim, ó, c menos 3 aqui. Então, o que nós temos aqui? Uma circunferência centradas nesse ponto 1 e raio, raiz de c menos 3, né? Então, para cada c, você tem uma circunferência. É claro que nem para todo c, essa raiz está definida. Essa raiz só está definida para c menos 3 maior ou igual que 0. Isso acontece se somente se c maior ou igual que 3, certo? Como é que nós podemos analisar isso? Vou pegar aqui, ó, o eixo z,
certo? Nosso eixo Z. E vou pegar o valor Z igual a 3. Vamos supor que esteja aqui 3. Então, as imagens, os níveis, são valores maiores ou iguais a 3. Então, tá para cima, né? Tá para cima. Então, o gráfico da função tá todo aqui para cima. Então, esse 3 aqui, a imagem está toda aqui para cima, ó. Vou pintar aqui para ficar melhor. Imagem da F. Então, esse 3 aqui é o valor mínimo, né? É o valor mínimo, porque todos os demais são maiores que 3. Então, esse é o mínimo que a função assume, certo? Então, nós já temos o valor mínimo para determinar o ponto, né? O exercício pede para determinar o ponto ou os pontos em que estes valores são atingidos. Então, o ponto onde o valor mínimo é atingido, né? Então, vamos olhar para a função. Então, quando é que isso aqui é igual a 3? Então, você vai resolver, vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, fica 3 menos 3, que é 0. Essa solução dessa equação é quando isso aqui é 0, isso aqui é 0, x igual a y igual a 1 é solução. Ó. Vai anular aqui, anula aqui, vai ficar 0 igual a 0 é solução. Então, concluímos que o ponto 1 é ponto de mínimo de f no R2, ok? Então, para visualizar essa função no GeoGebra, vamos colocar aqui, ó, na barra de entrada, f de xy igual x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado mais 3. Então, observem aí o gráfico da função está todo acima do plano. Se eu colocar aqui o plano z igual a 3, né? O gráfico da função está todo acima do plano z igual a 3. Então, quando você pega um ponto aqui no gráfico da função, vou pegar bem aqui, ó, a cota dele, tá aqui a cota, ó. Abscissa ordenada, a cota é maior do que 3. Qualquer ponto que você tome aqui no gráfico da função, olha aqui, ó, a cota é sempre maior do que 3, tá? Nenhum ponto, o mínimo que a função atinge é exatamente aqui, igual a 3, certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí, certo? Obrigada, até o próximo vídeo.